Olá, meus amores, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Mais do que Querido Vivi Ouvi. Estamos aqui no estúdio do Inovabra Habitat, na captação do som, nosso herói Raul Leal. A pintura hiperrealista é muito compartilhada nas redes sociais e, ao mesmo tempo que existe um fascínio com a habilidade técnica, existe também uma crítica que lembra que na história da arte o realismo foi perdendo o seu espaço em favor de trabalhos mais subjetivos e conceituais. Nosso convidado de hoje é o artista Luiz Scanuella. Ele faz pinturas hiperrealistas e vai polemizar e esclarecer caminhos hoje aqui com a gente. Luiz, bem-vindo ao nosso Olá! podcast. Tudo bem? Estamos Tudo? aqui na rádio Vivi Ouvi. Você acredita que eu tô Não, fazendo esse o podcast? título é maravilhoso. Eu fiquei caçando no Google ontem. Cadê? Eu não consegui ouvir nenhum ainda, Porque mas... não existe ainda. Então, estou ansioso, quero ser o primeiro. Eu Aqueles. já gravei 3. Você é o terceiro podcast. O terceiro? É. Ai, maravilha, Não é o ansioso. primeiro, assim, eu já tô um pouquinho mais sabida. Tá, desse você vai ter que ter papo. paciência comigo então, porque é o meu primeiro podcast, Que gente. isso. Ai, amo. Seja bem-vindo, muito feliz que você tá aqui. Muito eu acho obrigado. que assim, hiperrealistas, onde vivem, o que comem. Então, de uns tempos pra cá, depois do o advento das redes sociais, os hiperrealistas perderam um pouco, eu acho, dessa aura de mistério, de algo que é impossível, de algo que é inalcançável. Não, é alcançável. Se você quiser aprender, você consegue encontrar vários materiais muito didáticos para você aprender o hiperrealismo. A problemática hoje do hiperrealismo não é nem tanto se atingir o hiperrealismo, porque assim, também não vou desmerecer. Demanda tempo. Tempo e paciência. Eu dei um workshop há um tempo atrás, eu falei, ninguém vai sair daqui com um workshop pronto, com uma pintura pronta, porque isso vai demandar muito tempo de vocês. E sim, se você não está disposto a ficar 2 meses numa pintura grande, não vai sair. A problemática principal agora do onde vivem, do que se alimentam, etc., do hiperrealista, o Globo Repórter do hiperrealismo, é o que o hiperrealista quer dizer. Porque ele faz um trabalho que, aspas, uma fotografia faz. Se já existe a fotografia. Isso é uma coisa assim, qualquer hiperrealista que você for conversar, ele enfrenta isso. Sim. Ele enfrenta uma massa que o elogia demais e exalta o trabalho dele de uma forma até problemática, às vezes, do tipo, nossa, isso é arte, não essa baboseira intelectual e conceitual, versus a pessoa que já é um pouco mais estudada ou acadêmica, etc., em arte, falando que isso não é arte, que isso é cópia, que isso é algo. Como é que eu posso explicar? Que não tem uma dimensão subjetiva, talvez. Ultrapassado. Algo que eles falam assim, a pintura tá morta há 500 anos. Assim, Eu amo esse da pintura tá morta. eu acho uma mentira, né? Isso, Tipo, gente, o que nossa, tá morto? tirou. Eu tô vivíssimo, quem tá morto é o Salvador Dali. Mas eu tô falando muito, é assim mesmo? É assim mesmo. Não, porque assim, tipo, o que eu mais me deparo no Instagram, ou até pessoas que já são curadores um pouco maiores, que escrevem para grandes portais, etc., é justamente esse embate entre o que eu tô querendo dizer quando eu fico meses dentro de uma pintura. Então, tem que ter um significado, é necessário que tenha um significado. E, de fato, tem um significado. Só que aí é aquela eterna discussão entre o que é arte para massa e o que é arte para elite, né? Porque a arte para massa, ela é desmerecida pela elite. Então, hoje em dia, o hiperrealista, ele é muito famoso, ele é muito visto. E a massa fala, isso é arte. Da mesma forma, o intelectual ou o pseudo-intelectual e o elitista vai olhar para o trabalho de um hiperrealista e falar que aquilo é uma baboseira, que já foi feito, que ele precisa de intelectualidade, que ele precisa de algo mais conceitual, algo mais coerente com a pesquisa, etc. O que é verdade, as duas problemáticas são muito importantes e muito interessantes e elas precisam ser dialéticas, elas precisam discutir. Porque eu acho que a arte tem que ser para massa também, da mesma forma que ela também tem que passar uma mensagem. Então, essa dicotomia, ela não tem que ser técnica versus conceito. Tem que ser técnica a favor do conceito, conceito a favor da técnica. É uma coisa fluida. São duas searas que podem conversar entre si. E tudo isso que eu tô falando, eu acho que é onde é a principal pergunta pro hiperrealista. Por que ele tá fazendo aquilo? O quem ele quer atingir, por que ele quer atingir aquilo e o que ele tá fazendo. Porque ele passa muito tempo em cima de uma tela, dedicando um trabalho artesanal para depois chegar alguém e falar para ele que só aquilo é arte, ou alguém olhar para ele e falar que aquilo é dispensável, ultrapassado e que já foi feito. E você Então, sofre com isso, né? sim. Isso pega em você. Não, pega total. Eu lembro que a gente se conheceu naquela festa do Google, lembra? Sim, sim. E aí, eu lembro que a gente tava conversando sobre isso, justamente dessa...
grande aceitação do hiperrealismo e, ao mesmo tempo, uma rejeição, talvez, acadêmica. De, Sim. tipo, é isso. Exatamente isso que você acabou de falar. E aí, não sei se a gente tinha bebido, mas a gente começou a falar... Tínhamos. Que você tava falando uma teoria... Bom, que você tava querendo escrever sobre isso, teorizar sobre essa questão do hiperrealismo, que você acha que você sentia falta dessa parte mais teórica, talvez, e não só visual no hiperrealismo, na relação das pessoas com a pintura hiperrealista. E aí você tava me falando alguma coisa da Beyoncé, que tipo... Não, é porque eu uso ela de metáfora, né, analogia, porque é o que a Beyoncé fez, assim, né? Eu não sou um conhecedor de cultura pop, muito menos de Beyoncé, só gosto das músicas dela. Mas o que eu entendi que a Beyoncé fez? A Beyoncé, ela entrou num mercado, né, o mercado do pop, como uma mulher negra, falando sobre coisas pra massa no geral. Ela entrou no establishment do que era o que o pop pedia na época, que era bater o cu na guia, dançar, rebolar e tal, e foi isso que ela fez. E as pessoas, ela fez isso muito, muito bem. Ela alcançou um patamar absurdo de respeito e de autoridade no meio artístico dela. E depois que ela ganhou essa autoridade, ela simplesmente falou: vou falar o que eu quiser agora. Olá, Estados Unidos, sou uma mulher negra, tomo Lemonade. E ela fez um álbum sobre negritude. Porque assim, se ela tivesse primeiro lançado um álbum sobre negritude, ia ser difícil ela alcançar grandes massas. Porque a gente vive uma branquitude que não aceita que a negritude entra e que se apropria, né? O Eminem fez com o rap, etc. Então ela fez o processo inverso. Ela entrou no meio branco, né? Um meio cheio de patricinhas, etc. Ela fez o jogo, fez todo mundo dançar, foi muito gostoso e tal. Isso é o que eu entendo pelo trabalho dela, tá, gente? Não sou conhecedor de Beyoncé 100%. Mas depois ela quebrou com isso. Ela fez, ao invés dela dar mais um álbum para as pessoas dançarem simplesmente de uma forma largada, ela deu um álbum muito, muito, muito conceitual, porque o Lemonade é muito pensado e é pensado para a negritude. E aí tiveram que ouvir. Aí lançaram os branco racistas lá dos Estados Unidos lançaram um movimento boicote Beyoncé por causa do Lemonade. Aí teve um crítico que falou assim: gente, não se boicota Beyoncé. Não tem como. Não existe isso. Então ela alcançou um nível que ela, assim, vão ter que me ouvir, vocês vão ter que me engolir, entendeu? Então eu acho que, tipo, tem. Tomar isso como estratégia, hoje em dia, é uma coisa que pode ser inteligente da parte, não só de artistas hiperrealistas, de todos os artistas. Você fazer uma coisa para você ganhar algum tipo de autoridade, você se lança numa campanha memeal, você vira um meme, você ganha visibilidade, você ganha holofotes, para depois você inserir coisas, porque aí você conversa com o público. Porque se você chama as pessoas primeiro para ver uma coisa que é muito fácil para elas entenderem, é muito legal, muito gostoso, muito palatável, elas vêm e conversam com você. Depois você senta com elas e fala assim: ó, tem essa outra parte que eu quero te mostrar. Ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais problemática, ela é um pouco mais difícil, ela não vai ser tão agradável, não vai ser para você dançar, não vai ser só para você admirar, fazer você pensar, vai te incomodar. Então é aquele abismo que existe entre uma pintura hiperrealista, uma pintura renascentista maravilhosa e a performance dos macaquinhos. Ambos estão na seara do que é arte, mas há um abismo de compreensão, de entendimento, de conceito, de técnica, de materialidade completamente diferente entre um e outro. E é nessa fluidez que tá o trabalho do artista, e hoje eu acho que é nessa questão que se insere o que é uma rede social. Como você, entre aspas, viraliza o seu trabalho para depois você ganhar alguma autoridade, entre aspas, também para você poder falar coisas que são mais suas, mais íntimas e talvez um pouco menos palatáveis. Como é a sua relação com as redes sociais? Porque o seu Instagram é grande, né? Para um artista você tem mais seguidor do que às vezes um artista que vende muito em galeria, aqueles artistas que tem pavilhão em Inhotim. Sim, é. Não, isso acontece. É uma coisa assim que quando aconteceu comigo, do nada eu olhei o Instagram e falei: gente, eu tenho mais seguidor que a Adriana Varejão. Mas como assim? Não, não pode isso, não existe isso. Aí você vai entendendo que seguidores têm toda essa complexidade do porquê te seguem. O que funciona muito, o que eu acho que até se insere no meu trabalho, é a ideia de que eu tiro fotos com os meus quadros. Então, eu tirando foto com os meus quadros faz com que exista um embate entre o que eu tô pintando e a pessoa que eu sou. Os tamanhos e tal. É uma coisa meio performática, assim, tipo... Elas vão ver o tamanho daquele rosto e qual o tamanho de um rosto de um ser humano normal, que sou eu que tô ali do lado. A partir disso, esse número de pessoas é muito bom porque você atinge pessoas de fora do país, assim, você ganha uma proporção mais mundial e tal. Mas é muito problemático também porque você vira... Ultimamente tem se falado muito sobre a problemática do blogueirinho, né? A gente fala, tem a ideia de que acho que tudo porque é muito blogueirinho é ruim.
porque tem muitos seguidores é ruim. É uma coisa. É aquilo que eu tava falando no começo. Tudo que atinge muita gente tem algo errado. Entendeu? E eu lido bem com isso porque, assim, meu principal objeto de estudo é o ser humano. E lá no meu Instagram eu tenho 200 mil pessoas pra trocar ideia. São seres humanos ali trocando ideia, me aceitando ou me criticando. Isso é incrível. Ter essas pessoas é muito importante porque a pele, a pessoa que. O ser humano em si, ele é meu objeto de estudo. Então é com ele que eu tenho que conversar. Então é um dispositivo muito importante, mas eu tento tomar muito cuidado para não há uma intenção com o meu trabalho de ser um influencer. Assim, eu acho muito foda o trabalho de influencers, eu acho muito legal e tal, mas eu não consigo, não é o que eu quero oferecer com o meu trabalho. Então, por isso, assim, eu tenho esse tanto de seguidor, mas as pessoas mandam mensagem porque eu posto pouco, porque eu não posto processos, porque eu não abro muito da minha vida e tal, porque por hora, no momento, eu tenho que dar um protagonismo pro trabalho. Porque eu ainda tô nessa parte de estar conquistando essas pessoas e a partir de agora meu trabalho tá indo por fazendo uma curva mais ao conceitual. E eu preciso dialogar com essas pessoas, perguntar para essas pessoas e tal. O último trabalho é um rosto hiperrealista, mas já teve uma inserção de uma outra coisa ali, que é o peixe, né? Que é aquele peixinho que eu coloquei do lado do último quadro. Porque eu vou começar a falar sobre virtualidade, sobre temas que são difíceis pra mim, assim. Eu tô tendo que estudar semiótica, tô tendo que ler sobre virtualidade, ler alguns filósofos que eu nunca tinha tido contato na vida para os próximos quadros. Então vai ser do meio do ano pra frente, eu vou sentar com essas pessoas, né, no meu Instagram e conversar com elas, ver o que elas estão achando, o que tá legal ou não. Não porque eu busco aceitação, porque eu quero que o meu trabalho seja aceitável e tal. Tanto que dentro do meu Instagram, no meio dessas pinturas hiper fáceis de se entender, tem uma transexual amamentando. Que é um trabalho que até hoje, tipo, me xingam por estar lá. Então, é mais pra ter essa troca, pra ver se eu tô conseguindo. Meu trabalho não tem que ser didático, mas ele tem que ou incomodar de alguma forma, ele tem que querer ser visto, eu acho. Acho que uma das principais funções do hiperrealista é esse. Ele tem que querer ser visto e revisto. Porque a gente é bombardeado todos os dias por imagens de todos os lados que a gente. Rede social, Facebook, Instagram, televisão, etc. E a gente fica 0,5 segundos em cada uma dessas imagens. O hiperrealista chama o espectador para rever. Então o espectador tem que ver novamente, ele tem que procurar a mão do artista, ele tem que procurar subjetividades ali. Então eu acho que uma das grandes funções do hiperrealista é essa responsabilidade de chamar o espectador para ver novamente a pintura, rever uma imagem, interpretar uma imagem, tanto do hiperrealista como de muitos pintores, né? A pintura pode não estar morta, mas ela está ficando. Estão achando ela obsoleta cada dia mais, né? Por conta Eu acho tão linda a pintura. Eu acho que tá tão evidente a pessoa na pintura, né? Sim, a mão do artista, A né? mão, a quantidade de força, intensidade de si que ele colocou, o quanto ele deixou de colocar. Eu amo pintura. Sim, a materialidade da tela e o movimento do pincel. Tanto quanto. Isso é a parte técnica, aí tem a parte temática, né? Total. Por que o ser. É uma pergunta que eu me faço muito. Por que o ser humano sempre se pintou tanto? Por que tem tanta pintura de gente? Eu pinto gente, né? Não tô criticando, mas por quê? Qual é alguma. A gente tem algo de narciso na gente? É algo egóico? Eu acho que tudo, uma incompreensão de si, né? Do que é isso? O que Sim. somos, né? Tanto que, assim, os grandes artistas hiperrealistas que são hoje mais considerados pelos conceituais, né? Pela arte conceitual, o Damien Hirst, que é um fodão, ele já pintou hiperrealismo. Só que nunca pintou o ser humano. Nunca. Ele pintava. Talvez tenha pintado, mas o que ele mais pintava era o ateliê dele todo sujo. Por um bom tempo foi muito válido pro hiperrealista tentar fugir do objeto de estudo humano. Só que não tem como fugir da gente, porque a gente tá sempre aqui, né? A gente ainda tá aqui. Não sei se pro bem ou pro mal, mas ainda se reinventando, ainda trazendo outras questões, ainda evoluindo tecnologicamente. Essa minha última tela não teria sido possível se não tivesse o advento de fazer uma fotografia muito foda que me permitiu observar uma luz diferente na sombra. Porque antes a minha sombra era totalmente chapada. Dessa vez, através da fotografia, através de edição e através de algumas coisas que eu bolei lá em casa, no ateliê, eu consegui. Em casa barra ateliê, né? Com as duas coisas. Eu consegui detalhar a sombra, ao invés dela ser chapada. É um trabalho experimental. Não é só porque o hiperrealista ele é muito. Há uma disciplina muito ferrenha com anatomia, com cor, com luz, com sombra, com materialidade, que ele não é um experimentador também. A diferença é que as experiências do hiperrealista demoram mais. Então, assim, eu sou um artista jovem, né? Tenho
no mercado. Eu tenho 2 anos e meio de mercado, 3 anos de mercado, eu acho. E eu sou muito conhecido pelos meus rostos, né, no Instagram, mas eu tenho 4 rostos pintados só. Eu só pintei 4 desde que eu comecei. Só que me levaram 3 anos e meio para ter eles prontos, ter eles documentados, ter eles expostos, etc. Eu ia perguntar, como é o seu processo? O seu processo começa na frente da tela, antes da tela? Quanto tempo você leva? Como você escolhe o assunto que você quer tratar? Então, o processo começa com escrita. Eu escrevo sobre, eu faço uma pastinha ali de pesquisa, de referências fotográficas, de pintura, filme. Eu vejo muito, muita das luzes do meu filme tem a ver com filme também. Então, essa é a fase 1, escrita. Eu escrevo sobre qual que vai ser o próximo, por que vai ser o próximo, o que eu quero dizer com ele. Depois eu parto porque eu chamo que é meu primeiro esboço, que é a fotografia. O meu trabalho, eu acho assim, o trabalho da maioria dos hiperrealistas não seria se não fosse fotografia. Então, o meu primeiro esboço é a foto. Então, eu reúno os modelos, faço o cenário, arrumo a luz e faço as fotos. Faço um monte, faço 1000 fotos. Ah, você fotografa uma pessoa Sim, e usa aquela imagem para pintar. exatamente. E como você escolhe a pessoa? Então, a partir das minhas escritas, eu traço um perfil. Vez ou outra, o quadro que tá lá é o olho de uma pessoa, o nariz de outra e a boca de outra. Eu monto meio que um Frankenstein, assim, pra ter a ver com o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo demonstrar. Aquele rosto tem um rosto que chama sólido. Então eu precisava que o rosto fosse hiper sólido, hiper firme, etc. Esse último é cativo. Então a ideia dele era que ele observasse o espectador e passasse uma ideia de prisão, de alguém, de um ser que está observando uma pessoa que está presa também, que tivesse esse tipo de diálogo. Então eu tive que montar o olhar de uma pessoa com o nariz de outra, com uma luz que estava num outro lugar. Por isso que eu faço várias fotos para depois montá-las no Photoshop, né? Não, em vários softwares de edição, na verdade. Então eu primeiro faço as fotos e é onde eu penso a luz. A luz da minha pintura vai ser assim, então eu moldo ela manualmente, assim. Mas assim, eu falo que eu não tô pintando, que eu não tô fotografando, eu já estou pintando a partir daquele momento. Eu já sei qual que vai ser a luz que eu vou pintar, como que ela vai estar, se ela vai ser oblíqua, se ela vai ser muito dura em cima da pessoa, onde vai ter desfoque. Então a foto é a segunda etapa. A terceira etapa é a edição, a seleção e edição, né? Eu seleciono as melhores fotos, as que tenham mais a ver com o processo, e parto para edição, que é onde eu coloco ideia de novas cores, coisas que não estavam na foto original e tal. E depois disso, aí eu parto para pintura mesmo, que aí eu faço o decalque da imagem. E aí essa parte é a parte muito, muito mais disciplinada. É a parte que não tem muito envolvimento criativo. Tem na materialidade nas cores, assim, e na aplicação dos poros. Porque a ideia da diferença entre fotorrealismo e hiperrealismo é essa. O fotorrealismo ele copia uma foto fielmente, 100%. O hiperrealista ele insere coisas que não existiam na foto original. Então, no trabalho de pintura é uma coisa hiper disciplinada, eu já sei que eu tenho que fazer, mas se eu vejo um poro na tela, vão virar 4 poros. Então eu intensifico o número de poros. Como assim? Eu exagero o que tinha na foto original. É o hiper, né? Eu coloco mais pelos, eu coloco mais luz, eu coloco mais cor. Mas já é um processo que é muito racional, assim. É uma coisa que eu já tenho. Como é minha pesquisa, eu já tenho trabalhado nela há muito tempo, já não tem muita inspiração. Nossa, eu vou ter que colocar vários poros aqui, eu vou experimentar colocar poros ali. Não, eu já sei onde eu vou colocar. Já tá meio automático. Sim. Como eu trabalho a malha da pele e as cores que eu insiro nessa malha, pra trazer algo que não existe na foto original. E aí, assim, é o que eu falo, é o meu método, né, o que eu ensinei lá em Munique, é de dividir a tela, pintar várias telas dentro de uma só. Então, é uma tela, é um quadro só, mas eu tento não observá-lo como uma tela só. Eu, todos os dias, observo pequenas telas de 5 centímetros. Quadrantes. Eu vou dividindo por quadrantes. Então, assim, hoje, dia tal, eu vou pintar esse quadrante que é 10 por 10 centímetros e eu vou cuidar dele. Ele é meu amiguinho, ele que vai estar aqui comigo. Porque se eu começar a observar a tela como um todo, dá uma ideia de ansiedade. E aí. Dá um desespero. Dá muito, né? Porque você quer terminar, você quer ver o trabalho pronto, muitas vezes no meio do processo você se arrepende. Assim, ser artista é ser infeliz, né? Você tem que estar infeliz às vezes com a sua tela. O problema é que a minha infelicidade dura 6 meses, né? Em cada tela. Assim. Você passa 6 meses em uma tela. Então para não criar uma ansiedade muito forte, eu tento cuidar de cada parte de 10 em 10 centímetros, de 5 em 5 centímetros, porque eu já sei qual vai ser o resultado final.
a imagem, né? Eu não vou inserir uma massa de tinta em algum lugar ou deixar uma área sem pintar, se esse não era o meu projeto inicial. Há uma ideia, não é tão duro assim, né? Tem como às vezes eu abrir e eu falo, nossa, isso aqui fica melhor assim, eu preciso desfocar um pouco mais e tal. Mas por cima, falando por cima, o meu processo criativo, emotivo, o que eu quero dizer, a minha temática, etc., ela vem antes de eu pegar no pincel. Então, antes de eu pegar no pincel é onde eu trabalho isso. Meu trabalho artístico está muito mais. Meu trabalho conceitual, artístico, está muito mais na escrita e na fotografia. A pintura, ela é minha técnica mesmo. É onde eu consigo colocar para fora tudo que tá escrito lá, tudo que foi fotografado, é onde eu consigo materializar. Não é nem colocar para fora, é materializar os meus conceitos e o que eu tô querendo dizer. E nesse sentido é um trabalho muito racional. É muito racional, muito disciplinado. Porque pintar hiperrealismo, assim, se você não disciplinar, não sai, né? Porque chega um momento que fica maçante e você fica muito frustrado, porque você já tá com ideia pro próximo quadro. Mas Parece se que você. não avança, né? É. E aí dá um Quanto desespero, tempo assim. por dia você passa assim no ateliê? Um dia que eu pinto pouco, eu pinto de 7 a 9 horas. Meus dias medianos é de 10 a 12. E os dias, assim, que eu tô inspiradaço é de 14 a 15 horas por dia, assim. Você usa óculos? Não. Nossa, não cansa a vista? Cansa. Não, parece, depois que eu termino de pintar, parece que eu corri uma maratona, assim. Nossa, Eu acho que eu fico deve muito ser. tenso olhando pra uma parte só. E também, assim, meu horário é completamente trocado, né? Agora eu começo a pintar 8, 9 da noite, Ah, você madruga. madrugo, Aí eu paro, assim, nos dias bons, tá? Não é sempre. Eu vou parar, tipo, umas 6, 7 da manhã. Com interrupções, né? Às vezes eu paro, aí boto um pouco de TV, fico assistindo, dou uma descansada, ligo pra algum amigo, vejo seus vídeos no YouTube. É um processo bem solitário, né? É solitário. Mas, assim, eu gosto da madrugada porque requer solidão, assim. Pintar de dia é saber que aquele WhatsApp tá ali pulsando, e aí de dia às vezes eu posto uma foto e você quer ver o que estão falando sobre a nova pintura. Então, não tem como um pincel, um godê e uma tela na frente. Não tem como ficar só esses 4 elementos, não existem só esses 4 elementos. Na madrugada só existe nós 4. Quase que um transe que eu entro, sabe? Não tem mais nada. Não tem nada pra me atrapalhar, não tem. Ninguém vai me mandar mensagem, ninguém vai falar comigo. Depois que eu tô todo sujo, que eu acabei de pintar, assim, tipo, 6 da manhã, é a hora que eu olho pra janela e é onde vem muito. Vem meio que um relatório, eu acho, do que eu fiz e de quais são os próximos projetos. É a hora que eu tô mais inspirado. Só que é onde que eu tô. Exausto. É o momento que eu tô com mais sono. Então aí, vez ou outra, a gente tem que tomar um calmante pra dormir, porque senão fica, Faz uma vigília. fica rodado, assim. Você medita? Não. Eu acho que pintar é uma meditação, Pintar, talvez. Você se sente super no presente, assim, quando você tá pintando? Porque o Van Gogh, Você assistiu o último filme que fizeram do Van Gogh? Não, com Willem Dafoe, né? Nossa, é bom esse Nossa, filme. deve ser muito incrível. É lindo, Eu não e é assisti. uma visão muito, como fala, humanizada do Van Gogh, sabe? Assim, é um cara normal. E aí ele tem essa relação com a pintura que é do presente. Ele se sente presente. E quando você tá presente, não existe mais nenhuma angústia. Mores, quem quiser ouvir o podcast na íntegra, o link tá aqui na descrição do vídeo. É nóis, beijo, até já.